Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos aqui com a Bíblia de Estudo Plenitude. Vamos estudar acerca dos dons espirituais e a atuação deles através da vida do cristão. Para isso, estaremos abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8, que vai dizer assim: Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento, de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. E nós vamos ver aqui na Bíblia de Estudo Plenitude os comentários, um comentário muito interessante especificando a atuação e dando exemplos de o que é cada dom. O primeiro aqui citado por Paulo à igreja de Corinto é a palavra de sabedoria. É uma declaração espiritual num dado momento. Então me lembro de Salomão, quando duas mulheres vieram perante ele dizendo que uma havia roubado o filho da outra porque o daquela havia morrido durante a noite. Então ele dá uma palavra de sabedoria e diz: pegue uma espada para que possamos repartir ele ao meio e entregar cada parte para uma delas. E rapidamente se discerniu quem era a mãe verdadeira. Então a palavra de sabedoria é uma declaração espiritual num dado momento para resolver e determinar cada situação. E ele vai continuar aqui explicando sobrenaturalmente revelado o propósito e o caminho de Deus aplicada a cada situação específica. Ou seja, é uma palavra de sabedoria pelo Espírito de modo sobrenatural, revelando a mente, o propósito e o caminho de Deus, aplicando a uma situação específica. A palavra de ciência é uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa ou acontecimento, feita a um propósito específico, normalmente peculiar, tendo a ver com uma necessidade imediata. A palavra de ciência, ele revela, ela mostra, ela é uma revelação sobrenatural de informação relativa a uma pessoa. É quando Deus fala acerca da sua vida, algo que você não havia contado para ninguém. Muitas vezes já tivemos essa experiência. Quantas vezes entramos na igreja, ouvimos uma palavra, ou alguém fala conosco da parte de Deus acerca daquilo que nós precisávamos ou necessitávamos, sem mesmo ela saber. Mas essa é a palavra de ciência. O dom da fé é uma forma de fé que vai além da fé natural e da fé para a salvação. Ela confia sobrenaturalmente e não duvida em relação aos assuntos específicos envolvidos. Ou seja, é diferente da fé salvífica, aquela fé de crer para a salvação. Mas ela é uma fé como Jesus disse: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui e vai para o meio dos mares. E se vocês falarem isso não duvidando, vocês verão que ele irá. Isso é o dom de fé, quando você determina algo sem duvidar e você vê o milagre acontecer. Os dons de curar são aquelas curas que Deus realiza sobrenaturalmente, como Pedro e João disse
para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É o dom de curar que Deus realiza sobrenaturalmente, pelo Espírito. O plural sugere que, como existem muitas doenças e moléstias, o dom está relacionado à cura de muitas desordens. A operação de maravilhas é uma manifestação de poder além do curso normal da lei natural. É uma permissão divina para se fazer algo que não poderia ser feito naturalmente, ou seja, uma maravilha é algo que não é natural, é um poder, é a manifestação de poder além do curso normal. Profecia é uma revelação divina em nome do Espírito, é uma revelação edificante do Espírito para o momento. É a palavra de profecia, quando você fala acerca de algo que vai acontecer, que além do tempo presente. Um discernimento súbito do Espírito, sugerindo exortação e conforto, ou seja, algo que você precisa melhorar, mudar para que aquilo não aconteça daquela forma, ou um consolo, que você vai ter aquilo que você precisa e necessita em um determinado momento. Discernir os espíritos é a capacidade de discernir o mundo do espírito, especialmente detectar a verdadeira fonte das circunstâncias ou motivos das pessoas. Esse, sem dúvida, é o dom que mais tem faltado hoje nos cristãos. Discernimento de espíritos. Porque a Bíblia vai dizer que o inimigo se transformará em anjo de luz para, se possível, enganar até os escolhidos. Hoje temos visto muitas coisas na igreja que, se as pessoas tivessem discernimento de espíritos, veriam, entenderiam que aquilo nada tem a ver com o Espírito Santo. Existem outros espíritos, sim, que atuam no oculto, sabe? Muitas coisas que parece que é de Deus, mas não é. Até mesmo coisas, milagres ou bênçãos, ou coisas que acontecem que as pessoas olham e ficam assim admiradas, como revelações, como nós vimos há pouco tempo em um determinado ministério que estava se destacando por estar revelando coisas acerca das pessoas, nome, número de CPF ou algo assim. Mas você olha, que louvor tem para Deus isso, sabe? Saber o nome da pessoa, o número do CPF dela. Será que isso vem de Deus? Logo após, o líder religioso está envolvido em grandes escândalos. Então nós precisamos, nos dias atuais, onde o amor de muitos tem se esfriado, onde muitos falsos profetas têm se levantado, discernimento de espírito. Não é tudo que nós vemos que vem de Deus. Precisamos ter sobriedade e discernir o espírito. E vai dizer aqui variedade de línguas. É o dom de falar sobrenaturalmente em uma língua não conhecida ao indivíduo. O plural permite diferentes formas, possivelmente harmonizando as línguas conhecidas faladas de Atos, capítulo 2, verso 4 a 6, e as declarações transracionais desconhecidas em Coríntios, designada especialmente para orar e cantar no Espírito, a maior parte para adoração privada. Ou seja, o que aconteceu em Atos 2 e o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto são coisas diferentes. Naquele momento, Pedro, sim, recebeu um dom porque ali estava sendo iniciada o tempo da igreja. Então, cada pessoa que estava ouvindo aquela declaração em Atos 2, estava ouvindo na sua própria língua. O que Paulo está falando na igreja de Corinto aqui é outro tipo de dom. Não era aquilo que aconteceu em Atos 2, mas sim o dom de línguas. E a Bíblia é muito clara. Existem
Pessoas que sim têm a confissão de fé diferente e não acreditam nesse dom, mas a Bíblia vai dizer que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Então era uma língua que necessitava de interpretação. Então não tem como discutir com o que está escrito. Cada um tem a liberdade de acreditar naquilo que acha certo, porém não tem como negar o dom de línguas. E vem aqui a interpretação das línguas. É o dom de transmitir a mensagem transracional, mas não irracional, significativa do Espírito para os outros, quando exercido em público. Não é tradução de língua estrangeira. Nota, nenhum dos dons requer um cenário público, embora cada um possa e deva ser acolhido em reuniões corporativas. Esses são os dons do Espírito. Nós possamos buscar o Espírito Santo que produz, porque todos esses dons realizados e nos dado através de um só Espírito, o Espírito de Deus. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, sabendo que o dom é para edificação do corpo. Que o Senhor possa nos dar os dons espirituais para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e nas nossas congregações. Que assim seja, em nome de Jesus.